Em nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Opinião Espírita tem por título Saber Ouvir. Tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam desorientados à míngua de tolerância que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhe escasseiam, falta-lhes o silêncio de um coração amigo com bastante amor para ungir-lhe a alma no bálsamo da compreensão. E por esse motivo, desfalecem na luta a feição do motor que se desajusta sem óleo. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Para que lhe preste, entanto, um amparo devido, não mostre o ar distante dos que não querem se incomodar e nem digas a frase clássica, pior aconteceu comigo, com a qual muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os seus problemas sejam realmente maiores, entretanto, na Terra ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncies respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve, e gasta um minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição na lavra do mundo. No instante que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir ou que reanime sem enganar. Se as circunstâncias te impelem às referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros na condição de escora e esperança. Sobretudo em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos caminho adiante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos os cercavam, mas sim apelava sincero, vinde a mim que eu vos aliviarei. É interessante que, lendo essa lição de hoje, eu me lembro de uma vez na minha vida, a gente num grupo de amigos, e a gente elegeu uma pessoa como sendo aquela pessoa, né, mais especial do nosso grupo. E a gente foi ver quais eram as características dela por esse motivo. Por que ela foi escolhida? Ela chegou, inclusive, a ser meu padrinho de casamento, mas saiu do país, hoje mora em outro estado, a gente acabou perdendo o contato mais próximo por conta disso. Mas, quando eu ia falar sobre ele, por quê? Porque ele conseguia ficar de boca fechada e deixar você desabafar tudo. Você parar para conversar com ele, era a melhor coisa que tinha, porque você falava e não era interrompido e também não recebia palavras de censura, de reproche, né, qualquer coisa parecida. Ou uma coisa que me chamou muita atenção ali na lição de hoje, né? O Emmanuel falando assim, evita falar, já aconteceu comigo, evita falar isso. Porque isso acaba colocando o egocentrismo nosso, querendo dizer, na verdade, a mensagem que a gente está passando, essa dor que você está sentindo, eu senti também e consegui passar por ela. Quer dizer, faz uma comparação que a gente não tinha meditado sobre isso. Por isso que cada lição dessa do Emmanuel a gente aprende, né? Mas, voltando a esse meu amigo, quando você pedia a opinião dele, ele tinha sempre uma opinião bem equilibrada, mas também não se estendia muito. Ele era aquela pessoa que algumas vezes chegou até a falar assim, eu acho que você errou sim, eu não teria feito desse jeito não. E não se estendia muito, porque amigo também não é só aquele que concorda com tudo que você faz não, né? Amigo, ele consegue te dar aqueles toques no momento certo para que você
possa modificar a sua conduta. Mas dali, a gente começou a perceber que esse trabalho de você se calar e deixar a pessoa falar, a gente só vai entender de verdade quando a gente estiver do outro lado, quando a gente estiver na necessidade de conversar com alguém. E veja bem, a grande maioria das vezes mesmo, você não tem ainda a solução do problema, mas você desabafou. Pelo fato de você ter desabafado, você tira uma tonelada das suas costas, você fica leve e você começa, aos poucos, a pegar opiniões, né, que podem estar te ajudando, te direcionando na solução do problema que você tem. É por isso até que de um tempo para cá, já de um bom tempo para cá, né, as terapias com psicólogos, elas começaram a ter uma importância muito grande. E eu conheço pessoas que, vai para terapia, você faz terapia? Faço. Já vem fazendo já nos últimos 3, 4, 5 anos terapia. E pegou um costume, porque ali você encontrou uma pessoa parcial, ou melhor, imparcial, né? Uma pessoa imparcial e com conhecimento técnico para deixar você desabafar e também para apresentar alguns inconvenientes do que está acontecendo com a gente, mas falando para nós, a natureza não dá salto. A gente vai aprendendo com a psicologia também, de que você não sabe o que está sustentando o edifício todo. Às vezes o que está sustentando o edifício todo é um vício. E se você tirar o vício de uma vez só, você está tirando aquele tijolo de apoio que pode derrubar o prédio todo. Então, dentro da psicologia, tem que tomar muito cuidado com isso também, porque ou vai ter que desconstruir aos pouquinhos o prédio para tirar aquele vício, ou aquele vício vai ter que ser substituído por alguma coisa que também sustente o edifício. Esse é o trabalho dos profissionais da psicologia. E, mais uma vez, a gente tira o chapéu. Um trabalho muito, muito notável nos últimos anos, nas últimas décadas, por conta da pandemia de depressão e de síndrome do pânico que a gente está observando, e crise de ansiedade que a gente vem observando na história da humanidade. Mas o Emmanuel, ele vem além, ele vem falar para a gente assim, tudo bem, você já está tomando a iniciativa de desdobrar sua mesa, né, de fazer doação de comida, de erguer abrigo seguro, repartir roupa, dar o dinheiro, cede também o donativo da atenção aos angustiados, e ele vem dando umas dicas para quando isso acontecer. Uma das dicas aqui que é muito válida também está no final do texto, quando ele diz para a gente que o Cristo, por exemplo, ele nunca prometeu supressão imediata das provações, não. Ele só dizia, vinde a mim que eu vos aliviarei. Então, a gente vai aprendendo com os espíritos, ouve mais e fica calado. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, ouve mais. E quando falar, a gente não procurar entrar no livre-arbítrio da pessoa, a gente procurar, sim, orientar dentro de conceitos que ela, se quiser se orientar dentro da doutrina espírita, ela vai encontrar. Vamos dar exemplo. Eu estou desabafando que a minha família é problema. Os espíritos dizem para a gente, lá no capítulo 14 do Evangelho, lá no livro dos Espíritos mesmo, né, quando vem falar da família, o que acontece? Ele diz, a família aqui na Terra é um desafio mesmo. Ele explica teoricamente, são espíritos afins, mas são espíritos também que têm algum problema para resolver do passado, e a oportunidade que ele está tendo de resolver em família mesmo. Quer dizer, a gente não entrou no livre-arbítrio para concordar ou discordar dessa ou daquela posição, a gente se colocou na posição neutra e orientou dentro da doutrina, para que ele busque a doutrina e vinde a mim, vós que estáis aflitos. Esse acaba sendo assim, um dos caminhos mais seguros para quem se aventura a participar do atendimento fraterno. O atendimento fraterno a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não queira decidir pela pessoa e depois assumir a responsabilidade do que acontece com ela, porque a responsabilidade da escolha tem que ser de cada um.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela orientação.